Pô, conseguiu. Brilhou, hein, Dudu? Ah, Quem tudo... diria? Rapaz, fiz aqui uma exposição dos quadros da minha casa, achando que eu estava falando, estava tudo errado. O Pablo estava desesperado aqui no WhatsApp. Falando, Dudu, você não está aparecendo. Dudu, você não está aparecendo. Coitado de mim, né? Mas muito bem, agora estou pronto. Tá Vamos pronto? Vamos lá, nessa? vamos nessa. Podemos tocar o barco. Só aumentar o som aqui. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Pessoal aí do chat, por favor, diz aí se a gente está sendo bem ouvido, bem escutado, bem visto, se a conexão está boa. Sempre bom perguntar nesses 2 primeiros minutinhos onde a gente faz essas palhaçadas para ver se o pessoal está escutando. Eu já tive uma experiência em que eu fiquei 1 hora falando sozinho. Eu tava nessa, tava fazendo aqui um papo com meus quadros aqui, conversando. Aí ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Oi, Luísa, tudo bem? Aline? Boa, acho que o time tá completo, hein? O time está completo. Então vamos lá, vamos começar essa live, que é uma live importante. Eu queria muito, Dudu, há 10, 12 anos atrás, ter tido a oportunidade de assistir uma live como essa, em que alguém discutia o tema O Meu Primeiro Consultório, né? Exato. Então, e aí eu estava pensando isso aqui minutos antes de entrar na live, só para a gente dar um panorama geral. E aí eu queria muito que os médicos que, enfim, recém-formados ou que têm seu consultório há algum tempo, pensassem em uma coisa que eu vou falar agora. Muitos cursos, né, ou muitas lives estão surgindo para falar de gestão médica, para falar de marketing médico. Você perceber, são sempre pessoas mais jovens, com tempo de formação ali em torno de 10, 15 anos, falando sobre o assunto. Isso me fez pensar o seguinte: aquele modelo antigo de consultório, onde você se formava, ia atender, e aí atendia um paciente que chamava sua mãe, que chamava sua avó, e que assim, o boca a boca, se fazia presente e expandia o seu consultório, ele não é mais sustentável, né? Na verdade, eu acho que ele pode ser uma maneira de você sustentar o seu consultório depois de que ele está bem estabilizado. Mas, hoje em dia, a principal forma que o paciente chega no consultório, na frente do médico, é pela internet. Várias pesquisas afirmam isso. Então, diante desse panorama, de uma medicina que está mudando, ou seja, você não pode mais copiar o modelo daquele seu médico preferido que Aham. deu certo, porque não é assim que os pacientes estão chegando até você. Então, diante... Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tô te vendo bem aqui, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Diante desse cenário novo, diante desse cenário, então, em que a gente não pode mais replicar os modelos antigos, né? Quais são as premissas? O que você enxerga que o médico tem que ter para abrir o seu primeiro consultório? Eu acho que esse ponto é fundamental, né, Guilherme, para a gente começar essa conversa. Então, a pergunta, na verdade, é qual que é o primeiro passo, né, o kickoff do médico, né? Na verdade, hoje, mais que nunca, o consultório médico ele é visto como uma empresa. Vocês falaram bem disso na live passada, né? E como toda empresa, é necessário fazer um planejamento. A gente é treinado para dar diagnóstico, para poder atender, no meu caso, o cirurgião poder operar, e ninguém fala sobre o consultório. Então, esse planejamento, existem diversas formas de fazer. Existem os modelos mais tradicionais, que é você lançar a mão de um business model, né, que é um negócio trabalhoso, é um documento grande, mas que você vai tentar entender aí passo a passo. Se você quiser simplificar isso, existem hoje modelos mais modernos, que são os Canvas, né? Mas mais que isso, é preciso que o médico, ao se formar, ou o médico ao terminar a sua especialidade, ele entenda qual que é o objetivo dele, o que ele quer alcançar com o consultório dele e qual que é a programação dele aí a médio, longo prazo. Isso tudo muda muito, né? E existem hoje algumas formas de fazer isso. Um estudioso eu gosto muito de citar, que é Michael Porter, né, que é um professor de Harvard, ele define que existem 3 estratégias principais, né? Ou você vai focar no preço, então assim, você vai
desenhar o seu consultório para ter um preço aí competitivo, ou seja, você vai ter um custo baixo, uma margem alta e vai ganhar no volume. Isso é um pilar. Um outro pilar, você vai trabalhar na diferenciação. Então, assim, acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso, né? Porque esse volume esbarra muito no repasse de convênio, cada vez mais a inflação médica está muito alta, o convênio vem espremendo o médico, e você vai nichar. Então, assim, essas estratégias definem que tipo de médico você vai ser, que tipo de consultório você vai ter, né? Qual vai ser a empresa que você, o tipo de empresa que você vai gerir. E isso está ganhando uma complexidade maior, né? Então, assim, hoje não basta querer ter um consultório. É uma coisa que você fala muito, né? É necessário pensar aonde você vai lançar a mão desse consultório, para quem você vai abrir esse consultório, qual que é o seu público-alvo, qual que é o ticket médio, né? O TM desse seu público, qual é o tipo de tratamento que você vai oferecer para esse público. Então, tudo isso o médico tem que parar, pensar antes de abrir o consultório. E, na verdade, a gente faz o inverso, né? A gente se especializa, fica ansioso, quer ter o consultório, abre o consultório, ou subloca, ou às vezes quer, compra e não tem ninguém. Porque, na verdade, foi feito de trás para frente. Ao invés do médico planejar e abrir, ele tem o consultório e a partir daí que ele vai procurar, enfim, procurar mais sobre gestão, entender um pouco mais sobre essas coisas. Ou seja, então, acho que eu entendi o que você falou e você me diz se eu entendi. Geralmente, nós médicos não temos nenhum tipo de treinamento para abrir um consultório. O que a gente faz como tudo na medicina, no pós-formação, é seguir o efeito rebanho. Exato. Você vê lá o que seu amiguinho fez, uma pessoa que você admira fez e faz a mesma coisa. E na maior parte das vezes isso não dá certo, é frustrante, né? Então, a gente sugere aqui, e a gente vai colocar isso em prática ao longo, né, dessas nossas lives, que a primeira coisa que seja feita seja um planejamento. Exato. E esse planejamento tem que levar em conta como você se vê daqui a 5, 10, 15 anos, né? Perfeito. É um planejamento que precisa ter um objetivo claro. Quem você quer atender, qual é o teu público específico, quais são as suas diferenças que vão ser oferecidas. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa planejar e definir o objetivo. É isso? É isso. Esse é o primeiro ponto, né? E a partir daí você tem que entender o que esse consultório vai ser para você dentro da sua vida, né? Qual vai ser o custo? E isso é muito variável, depende muito da especialidade. Se você tem uma especialidade clínica, o seu investimento inicial no consultório é um pouco menor. Se você tem uma especialidade, alguma subespecialidade, tem que às vezes comprar um aparelho. Então o médico tem que começar a pensar, tipo, como é que eu vou fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e quando é que eu vou ter o retorno desse investimento, né? Que às vezes a gente não pensa nisso, mas você faz um aporte grande e não pensa quando é que esse dinheiro vai voltar. E isso influencia diretamente em uma série de coisas, de uma série de decisões ao longo da sua carreira e ao longo do seu consultório. E você falou uma coisa interessante, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, é muito importante porque esse conceito os médicos não têm, e eu aprendi isso estudando, eu sou louco, eu vejo cada coisa de doente mental na internet, então eu fui ver como é que os donos de academia de ginástica escolhiam os locais onde eles colocavam as academias de ginástica. E eu vi que eles usavam uma ferramenta chamada geomarketing. Uhum. E eu me apaixonei por isso, porque é uma coisa óbvia. Se eu quero abrir um consultório, a primeira coisa que eu preciso pensar é aonde vai ser o meu consultório, né? Por quê? Porque, primeiro de tudo, as pessoas procuram um médico, e essa é a primeira escolha, né? O que faz a pessoa tomar a primeira iniciativa o médico tem que ser próximo à região da casa dela. Obviamente, isso não é uma regra.
mas costuma ser assim. Geralmente, uma pessoa procura alguém nas suas proximidades. Então, você precisa, quando você vai se colocar num local, estudar qual é aquela população daquele local. E a gente tem dados geográficos disso, né? E a gente tem empresas que desenvolveram essa ferramenta chamada geomarketing. Elas pegam dados demográficos, então elas pegam qual é a quantidade de pessoas que tem naquela região. Você pode segmentar por quarteirão, por bairro, por raio, né? Elas conseguem saber qual é a renda média dessas pessoas, qual é o percentual de idosos, jovens. Então, por exemplo, não faz muito sentido você abrir uma clínica de geriatria onde não tem idoso, certo? Exato. Então, isso o geomarketing te diz. E aí você consegue ajustar o seu preço. Então, procurem isso. Essa é uma dica importantíssima, né? Não tem absolutamente nada a ver com a medicina, mas vale a pena. Eu não sou aqui especialista e nem vou falar disso, mas vale a pena com que o médico fique atento a esse termo, geomarketing. Isso é futuro e isso vai servir muito para a gente escolher onde será o nosso consultório. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, só pegando esse gancho, que te interrompendo rapidinho, o geomarketing também hoje a gente tem utilizado muito como ferramenta associada ao marketing digital, né? Hoje, com as mídias novas, a gente consegue entender esse raio, né? Quem é que está ao nosso entorno e a gente consegue direcionar o nosso conteúdo para as pessoas que a gente tem interesse. Eu tenho certeza que você vai falar disso mais para frente, né? Ao longo ali das aulas, dos módulos, mas vamos em frente. É só esse gancho só que eu queria deixar claro para você. Então, assim, falamos aqui de objetivo, de planejamento, de localização, mas agora a minha pergunta é a seguinte: assim, quais são as premissas? O que eu digo premissas é o seguinte: não adianta o cara achar que ele ser bom tecnicamente ou ele ficar 1 hora examinando o paciente faz diferença. É claro que faz, porque a gente vive um momento onde os pacientes reclamam que o médico pouco olha para o paciente na consulta. Eu estava lendo uma mensagem de uma espectadora nossa que estava dizendo, olha, o médico precisa... Se o médico parar de olhar o relógio durante a consulta, já adianta muito, né? Mas esse tipo de medicina, a gente não vai nem falar. Esse tipo de medicina, assim, eu acho que a gente nem conhece, a gente não pode nivelar nada por baixo. Então, na medida em que ser bom tecnicamente não é diferencial, atender bem o paciente num tempo adequado, sem pressa, não é diferencial, quais são os diferenciais? Por que eu, com 10, 15 anos de formado, serei procurado ao invés de um cardiologista que tem 40, 50 anos de formado e, portanto, já tem lá um reconhecimento que, teoricamente, seria maior. Assim. O que eu posso oferecer ou o que eu tenho que me preocupar para oferecer de diferente para o meu paciente? Eu acho que a palavra, né, que a gente tem que ter em mente é experiência, né? A gente tem que entender que o nosso relacionamento com o paciente não é pontual, né? Quando a gente atende ele no nosso consultório, a gente faz anamnese, exame físico, a gente está fazendo só uma pequena parte da jornada que ele vive, né? Então, eu acho que assim, o grande diferencial é você entender que cada paciente é único, né? É um indivíduo com necessidades diferentes, com anseios, com uma dor diferente, e você, na condição de técnico, né? Você tem que pegar tudo aquilo que você aprendeu, dar o diagnóstico e entender, né, ir além da parte médica. Então, assim, a jornada do paciente é muito importante, cada vez mais a gente está caminhando para isso, né? Então, assim, na medida que o seu paciente te procura nas redes sociais, né, que hoje é a nossa vitrine, né, isso já começa o primeiro diferencial. Então, tem que ter hoje, você tem que segmentar a sua base, tem que trabalhar o conteúdo, tem que mostrar o que você acredita. E vão ter pessoas que concordam com isso, vão ter pessoas que não concordam. E não tem o menor problema. As coisas são assim, né?
né? À medida que liga para o seu consultório, a sua secretária tem que ser treinada, né? Tem que ser treinada no sentido de, assim, saber o passo a passo, saber os processos, saber o que oferecer, para poder entender e oferecer o melhor para o seu paciente. Então, essa jornada é muito importante. Eu acredito que hoje existem diversos tipos de tratamento, né? Eu bato muito isso no consultório. Existe aquele atendimento seco, então o paciente chega para você, boa tarde, doutor Guilherme está aqui aguardando você, quer um café, quer uma água. Isso é uma coisa conhecida já, isso não é nenhum diferencial. Existe aquele tratamento, né, personalizado, então é aquela secretária que tem o trabalho de saber quem é que está na recepção, se é ou não um paciente antigo, e tem aquele atendimento individualizado. Então, se você pega a palavra que eu falei mais cedo, a experiência, e junta com o indivíduo, eu acho que essa é a grande premissa, né? É você oferecer uma experiência individualizada. Então, na verdade, não basta você saber que aquela paciente ali é a Dona Maria. O que eu prezo é você antecipar as necessidades da Dona Maria ainda na recepção. Então, assim, você sabe que Dona Maria, por exemplo, ela gosta de um café sem açúcar. Então, você vai e oferece essa experiência para a Dona Maria. Tenho certeza que Dona Maria vai se sentir muito mais acolhida, né? Muito mais à vontade e vai querer dividir esse momento com você. Se você transpor isso que eu acabei de falar, para o mundo, né, empresarial, de gestão, você esbarra em duas métricas que eu acho super interessantes, que é o custo de aquisição de um cliente, né, e o LTV, né, que é o Lifetime Value dessa paciente. Então, por exemplo, hoje sabe-se que é muito mais barato do ponto de vista empresarial você manter um paciente do que buscar novos pacientes. E não só do ponto de vista material. Você acaba criando laço com esse paciente. Na medida que você prega e faz um atendimento individualizado, você cria esse laço e perpetua esse atendimento. E aí você vai, atende, e o pós também é fundamental, né? O pós-consulta, ou acompanhamento pós, é assim também de suma importância também, e eu também defendo isso como uma das premissas que diferenciam o atendimento médico hoje em dia. Isso que você falou é fundamental, assim, né? Ou seja, o que promove a grande diferenciação do seu atendimento é a experiência que o paciente vai ter no consultório. Não, você pode, enfim, ter um marketing maravilhoso, você pode ter, enfim, todas as outras ferramentas, mas aquela experiência, ela é fundamental. Essa experiência depende muito da sua secretária. Então, vale a pena tocar nesse ponto, porque se há alguma coisa que deve ser investido no consultório, na sua secretária. A sua secretária ela é responsável por 50% dessa experiência. Então, uma paciente ser recebida pelo nome, como você mesmo falou, um detalhe, como você falou, né, um capricho, como o de saber que essa paciente ou esse paciente não gosta de açúcar no café, ou que gosta de tantas gotas de adoçante, ou que tem uma filha, sei lá, lourinha, enfim, são gatilhos que fazem conexões e aquela experiência fica mais agradável. E, além disso, a sua secretária é a sua grande vendedora. Então, você precisa investir na sua secretária. Exemplos de coisas bobas, né? Eu estava lendo um estudo hoje que dizia que se a sua secretária atende o telefone até o terceiro toque, a chance daquele telefonema virar uma consulta aumenta em 30%. Olha como é que isso é bobo, né? Assim, então, o paciente, quanto mais o telefone toca e menos alguém atende, mais ele já começa a desconfiar de você. Mas, falando isso para sua secretária e treinando, você consegue diminuir essas coisas, esses pontos, e faz com que ela consiga vender para você e vender basicamente essa experiência. Então, eu usualmente, eu vou te dizer como é que eu faço. Eu faço uma reunião uma vez por semana com as minhas secretárias e eu peço para que elas me separem alguns casos de pacientes que ligaram, que mandaram mensagens e que não fecharam, para a gente entender se naquele processo a gente poderia melhorar em alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eu peço sempre
para que elas anotem, né, ali na encolha mesmo, os elogios e as críticas, as coisas que os pacientes estão falando, para que a gente possa se reunir e resolver, né, os problemas e amplificar os elogios. Então, essa é uma estratégia muito importante, né? Assim, a sua secretária, ela é metade do seu consultório, na minha opinião. Dê muito valor a ela. Eu acho muito bom isso que você falou, e lá no consultório a gente também preza muito por isso. A gente tem esses flash meets, né, toda semana, e todo mês eu faço questão também de botar elas para viver a experiência do paciente, né? Então, assim, se ela fosse o paciente, né, se ela fosse aquela persona, como é que ela se sentiria, enfim, diante da situação A, B ou C, né? E essa coisa que você falou do atendimento telefônico, isso é muito interessante, inclusive isso é uma métrica de qualidade, né? E quando você parte do princípio que a sua secretária consegue resolver isso, ela atende o telefone até o terceiro toque, ela consegue resolver os problemas, né? Esse first time response, isso quer dizer que você divide com ela essa responsabilidade, né? Então, assim, ela é parte da sua empresa. E você, juntos, né, conseguem, sem dúvida, ter um resultado melhor, né? E a gente vai falar isso em toda live aqui, que é o seguinte: não adianta você querer ter um consultório e ser bem sucedido no consultório se você não pensar de forma empresarial e ter um mínimo de noção de gestão. Então, assim, e atender bem, como eu falei, é obrigação. Então, a gente vai falar aqui conceitos sempre de gestão e de marketing, mas que são mínimos, né? Que às vezes são dicas que fazem muita diferença, né? Essa dica do café, por exemplo, que você falou, eu adorei. Mas, assim, faz diferença, né? E uma das coisas que também faz diferença, que você comentou, eu queria que você falasse mais, pós-venda. Assim. O paciente teve lá na tua consulta, foi atendido, saiu de lá com uma prescrição, e aí ele foi para casa para tomar a medicação, ou foi para casa com uma indicação de cirurgia. O que você acha importante? Você acha que você deve deixar esse paciente simplesmente voltar? Você deve ligar para esse paciente? Você deve abordar isso em algum momento? Como é que você enxerga o pós-venda, o pós-consulta? Eu acho que o pós-venda, né, ele é um conceito fundamental que ele transcende, né, a medicina, né? Qualquer pessoa que consome qualquer coisa, ela quer ser atendida, né, quer ser ouvida no pós-venda, né? E esse pós-venda, ele é fundamental tanto para você coletar aquele feedback positivo, mas mais importante ainda, para você entender aqueles pacientes que tiveram um feedback negativo, né? Que é aí que você cresce, né? Então, a gente lá na clínica, a gente usa como métrica, né, o NPS, né, que é o Net Promoter Score, e aí a gente pega as pessoas que são promotores, detratores, para poder entender. Graças a Deus está tudo certo, nosso NPS está bem elevado, mas assim, isso é uma coisa continuada, né? A gente tem que estar sempre fiscalizando e sempre querendo melhorar e sempre estressando tanto o funcionário como o médico para tentar ter um resultado sempre melhor. Então, assim, esse touch point, né, que é a parte que você conversa, né, com o seu paciente no pós-venda ou no pós-consulta, é fundamental. É importante que a gente crie esse laço, como eu falei lá mais cedo na live, né? E se você achar que você fez uma boa consulta, fez um bom diagnóstico, e é isso aí, não vai acontecer absolutamente nada. Lá na clínica a gente tem um setor para isso, né? A gente tem uma profissional de CRM, que é uma Customer Relationship, né? E ela então tem todos os nossos pacientes listados e ela faz regularmente esse contato para saber se está precisando de alguma coisa, se coloca realmente à disposição e a gente pratica então essa coisa individualizada, né? Essa profissional então ela funciona como uma concierge para facilitar a jornada do paciente durante esse ciclo em que ele descobriu a gente, foi atendida e foi depois operada, ou enfim, virou paciente da clínica. Então isso é muito, muito importante. E você fala, né? Impressionante, eu não conheço a fundo a clínica que você faz parte da diretoria, mas assim, é impressionante como a gente enxerga alguns pontos semelhantes. Né?
pós-venda é fundamental. Eu tenho alguns processos, né? O meu consultório é um consultório clínico. Então, a minha secretária, a minha funcionária, ela sempre entra em contato depois da consulta com o paciente para saber se ele teve alguma dificuldade para marcar algum exame ou comprar algum remédio que tenha sido prescrito por mim, e aí ela oferece ajuda, né? Então, isso é uma estratégia de pós-marketing que eu uso, por exemplo, né? Eu trabalho com e-mail marketing, eu gosto, né? Não é uma unanimidade, mas eu ofereço ao meu paciente que ele entre numa lista VIP de e-mail marketing, onde eu direciono lives, coisas que eu faço no Facebook, no Instagram, ou coisas que possam ser do interesse daquele paciente para que ele receba esse conteúdo, né, de forma mais direcionada. Aí eu estou sempre aquecendo, fazendo com que o paciente lembre de mim quando ele precisar. Normalmente, ele vai associar a necessidade dele à minha pessoa. Então, alguma estratégia, isso aqui, existem milhares de estratégias, mas algumas estratégias, como as que a gente citou, são importantes, mas mais importante é o conceito. O conceito de que a consulta acaba, mas o seu trabalho não. A gente precisa cuidar do paciente no pós-venda. Isso do ponto de vista empresarial. Claro que existe a parte clínica, né? Então, eu, por exemplo, mantenho contato regular com meus pacientes por WhatsApp e essas coisas todas. Isso faz parte do meu pós-venda. Eu crio valor assim, mas eu precifico isso também, né? A gente vai poder falar, acho que um pouco de precificação depois. O tempo tem o seu preço, né? Então, na minha consulta, a consulta ela tem um determinado valor e esse valor inclui todo esse meu trabalho de pós-venda. Mas esse serviço de pós-venda é que eu acho que ficar aqui marcado, e aí a gente pode citar várias estratégias, e acho que ao longo dessas nossas próximas lives a gente vai poder falar muito sobre isso. Dudu, você falou uma coisa, acho que ontem, que eu queria que você repetisse aqui, especialmente para aqueles colegas que trabalham com plano de saúde, né? Eu, como clínico geral, não tenho interesse em trabalhar com plano de saúde. Eu acho que existem várias estratégias para você ter um público particular, mas eu entendo que essa não é a realidade de todo mundo. Depende da região, depende do bairro, depende do estado que você estiver. Acho que clínica é uma coisa, cirurgia é outra coisa. Mas para as pessoas que trabalham com plano de saúde, qual é o cenário que você desenha, o cenário futuro? Como é que essa pessoa que trabalha com saúde pode manter a lucratividade, sendo que o cenário futuro, e eu quero que você explique isso, né? Você falou ontem da inflação do plano de saúde versus da inflação geral dos preços no Brasil. Dá um panorama sobre isso, mas é que as pessoas entendam o que está acontecendo com os planos de saúde e o que elas precisam fazer para poder manter a lucratividade, uma vez que elas decidem se manter, né, ficar atendendo nesse modelo. Eu acho que, como tudo que a gente tem falado aqui, né, planejamento é fundamental, né? A medicina que se praticava antes não é a medicina que a gente tem hoje, né? Hoje houve um shift aí, as pessoas hoje, como a própria nossa espectadora disse, né, estão praticando menos exame físico e estão lançando mão de muitos mais exames complementares. E aí isso naturalmente tem um custo, né? Um custo para o prestador e um custo para o gestor. Então hoje o grande problema que eu vejo é que a inflação médica ela é desproporcional ao IPCA que a gente vive aí anualmente, né? Por exemplo, a inflação médica hoje gira em torno de 16%. Então o grande problema de... Ou seja, quando você paga o seu plano de saúde, e aí, no ano seguinte, geralmente, esse plano de saúde vai estar 16% mais caro. Exato. Mas se você for lá comprar o arroz, feijão, a batata, o serviço X, isso vai estar, em média, 3, 4% mais caro.
Então, há uma desproporção clara entre a inflação médica e a inflação geral, como o índice do IPCA que você disse. Então, a saúde está ficando mais cara, e um dos motivos que você disse é esse excesso de exames complementares. Se a saúde está ficando mais cara, ela está ficando mais cara por vários motivos, né? A gente não pode esperar que nenhum gestor de plano de saúde é bonzinho o suficiente para que ele subiu o plano de saúde para poder repassar para os médicos. Então, não é essa a realidade. Então, a saúde está ficando mais cara e a tendência, então, pelo que eu entendi, de certa forma, é apertar mais os honorários, é isso? Uma das formas que tem para poder você diluir esse custo, né, é você apertar o honorário. Uma outra forma que tem, e que vários planos de saúde têm feito hoje em dia, é a verticalização, né? Então, quando você tem dentro da sua estrutura todo o processo, tanto de exames complementares, como a parte cirúrgica, o pós, os próprios médicos, você consegue enxugar o seu custo e, com isso, sua margem aumenta um pouco mais e o seu repasse consegue ficar equilibrado. Mas isso não é uma realidade de todos os planos e cada plano tem, enfim, uma estratégia. O que tem acontecido de uma forma geral é que os planos espremem, né, a ponta fraca, que é o prestador, que é o médico, e aí o médico com isso ele tem que fazer o quê? Aumentar o volume, porque o atendimento do plano de saúde ele esbarra naquela questão do preço, né? Não tem como você ser extremamente diferenciado, porque fica um pouco incongruente. Então você faz o seu atendimento e aí para poder manter a sua receita, né, poder pagar o seu custo de consultório, você tem que aumentar o seu volume e naturalmente isso esbarra, né, na qualidade. Assim, tem um limite. Eu sou um grande defensor disso, eu acho que as pessoas têm que enxergar e cada um vai ter um equilíbrio, cada um tem um custo de consultório, mas assim, quem não pode se prejudicar é o paciente. Na verdade, o nosso maior interesse é o bem-estar do paciente. Então, essa balança ela é muito complicada, né? E isso volta ao fato de que os médicos têm que se diferenciar para fugir desse loop, né? Porque a gente está falando... Nesse caso especificamente, né? Em que você tem lá vários planos de saúde e que você precisa ter um volume muito grande. Esse volume ele depende de tempo e o tempo é limitado. Existe alguma outra estratégia que o médico pode lançar a mão para tentar aumentar a sua lucratividade? Você falou uma, né? Baixar o custo. Então, rever o seu custo para que possa sobrar mais dinheiro. Mas, por exemplo, você acha que parcerias ou enfim, mais pessoas na sua clínica, fazer uma clínica mesmo de multiespecialidades é uma solução viável ou ele depende de um conhecimento de gestão tão grande que vale a pena você abrir mão desse modelo de plano de saúde e tentar focar nos pacientes particulares? Qual é a sua visão? Você acha que o modelo plano de saúde ainda é viável? A resposta é sim, depende da maneira que você faz, né? Hoje, o médico sozinho cada vez mais está perdendo força, né? Isso esbarra com o que vocês falaram na última live. Então, os médicos hoje eles têm que se juntar para se tornarem mais fortes, mais capazes e juntos eles conseguem dividir, né? Dividir essa demanda e ter um resultado favorável a todos. E aí, com isso, quando você junta uma série de interesses, é natural que precise de um líder, né? Precise de uma cabeça ali, ou várias cabeças, né? Para poder conduzir esse conjunto de profissionais que, invariavelmente, os objetivos, apesar de serem próximos, vão sofrer oscilações, né? E aí a importância de você pensar um pouco fora da caixa, né? Pensar um pouco fora da medicina técnica, e começar a pensar em outras competências, né? Pensar em outras soft skills que antes não se eram falados, né? Antigamente achava que só por ser um bom médico era suficiente e hoje já não mais. Hoje o médico precisa ter uma noção de RH, por exemplo, que a gente falou,
para poder gerir os seus funcionários, para poder cadenciar, treinar os seus funcionários, precisa ter um know-how de contabilidade, que eu acho que isso é o passo seguinte, né? Depois que você se planejou, entender qual vai ser o tamanho da sua empresa, qual vai ser a sua receita, como é que você vai tributar isso. Isso é uma grande dificuldade para todos nós, ninguém faz a ideia. E aí você se joga na mão de um contador e tem todos os ônus, né, disso. E você tem que ter a noção de finanças. Então, assim, hoje não se pode falar em consultório sem pensar num ciclo operacional. Você vai ter estoque, né? Estoques, isso aí vai para cada especialidade, mas como qualquer manejo de estoque, você tem insumos tipo A, B e C, existe um suprimento, o estoque é um dinheiro dentro do armário, então, assim, muitas pessoas acham, é importante ter um estoque grande. Na verdade, o seu dinheiro está lá engessado dentro do armário. Talvez não seja a melhor forma de conduzir isso. Então, são uma série de coisas que a gente vai aprendendo na prática, né? E que a gente quer passar para o nosso colega médico, né? Facilitar a jornada dele ao longo da prática dele, né? Então, hoje, para poder combater, né? Fazer frente... Não, pelo que você está me falando aqui, eu estou entendendo, alguém vai ter que se sacrificar aí para a gestão. Né? Se você quiser trabalhar com plano de saúde, você vai ter que se associar a um monte de gente e alguém vai ter que ir para a gestão. Não vai ter jeito. Né? Senão não funciona. Acho que a grande verdade é essa. Né? O mais legal do que você falou, assim, uma mínima noção de finanças a gente precisa ter. Por quê? A gente sai da faculdade, da residência, sabendo ler um artigo criticamente, tendo noção de estatística, o p-valor de não sei das contas. Mas aí dizem assim, pô, você tem que me dar um recibo aí da consulta que eu quero pedir o reembolso no plano. Aí você faz lá, não sabe nem como é que vai fazer um recibo, aí você faz um recibo, aí alguém te diz assim, mas esse recibo aí de pessoa física que você fez, você é cobrado 27,5%, tem que ir para o governo. É melhor você abrir uma empresa. E aí, como você muito bem fala, tá bom, você abre uma empresa, você vai pagar menos, sei lá, 15%, 8%, 12%, eu não sei exatamente, depende, enfim, a alíquota depende de vários fatores, mas também ninguém te conta, você tem que pagar um contador, você tem que pagar 2 CRMs, você tem que pagar as financeiras da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Então, se você não tiver uma planilha de comparação desses custos, você vai fazer a escolha errada, porque você provavelmente vai para o que é mais fácil. Né? Você não vai se dar ao trabalho. Então, esses conceitos de finanças, né? Pessoa física ou pessoa jurídica? Qual é o faturamento que eu preciso ter para a pessoa jurídica valer mais a pena do que a pessoa física? Né? Qual é o custo que eu preciso ter para isso ser verdadeiro também? Então, noções de finanças e tributação são fundamentais, né? Senão a gente cai nessa falação. Eu tenho esse mesmo problema. Assim. Eu só descobri que eu ia precisar de pagar um outro CREMES, né? Pagar minha anuidade da associação médica, um monte de certificado que eu não sei para que serve, mas tem que ter, CART, não sei das quantas e tal. Enfim, essas coisas encarecem a tal ponto que às vezes você se pergunta, será que eu fiz a escolha certa de abrir uma empresa? Né? Então, essa aqui também é uma ideia nossa, a gente está fazendo uma série de lives de apresentações aqui, mas também é uma ideia nossa de poder ajudar melhor o nosso colega na escolha de qual o modelo melhor da sua empresa e como gerir melhor as suas finanças. Porque, no final das contas, todo mundo quer ser adequadamente remunerado, certo? Exato. Esse é a grande discussão, né? O valor do dinheiro no tempo. A gente vai também nisso, no efeito rebanho. Se há uma empresa que te disseram que 27,5 é muito caro e, na verdade, 16,33 é um bom negócio. Mas será que é um bom negócio? Assim, a gente não depende muito da sua prática, da sua realidade, depende para o que você quer ter a empresa. Às vezes, se você não emite nota fiscal, talvez não tenha sentido
você ter o ônus de um contador todo mês, ter a vigilância, ter o CREMERGE e ter todos os encargos relativos a ter os encargos fixos, né, a uma PJ, né? E aí isso entra... Desculpa. Não, e além disso, se o seu consultório for muito caro, tiver um custo alto, né, você, como pessoa física, pode fazer o tal do livro caixa e abater o custo do que você arremata, do que você fatura. Então, não necessariamente essa conta não, tem que ser PJ, tem que ser pessoa física, é uma regrinha, como você muito bem está falando. Então, te interrompi, continua aí. Só porque você falou dessa história do contador, mas eu lembrei a história do livro caixa, e eu, por exemplo, comecei a usar, eu fiz o PJ, era mais fácil, fiz o Simples Nacional, ia lá, emitia a nota, mas depois eu comecei a perceber que se eu fizesse nota no meu consultório de pessoa física e fizesse o livro caixa, eu ia pagar menos imposto. Então, isso eu demorei quase 6 anos para perceber. Provavelmente perdi muito dinheiro. Exatamente, porque faltou planejamento, né? Não teve planejamento e aí você não conseguiu enxergar isso no médio e longo prazo, que é o que a gente discutiu mais cedo, né? Então o planejamento financeiro é um pilar fundamental para você abrir o seu consultório, né? Existem diversas ferramentas, né? Uma ferramenta que eu gosto muito é a BSC. Pablo, que está aqui assistindo a gente, divide esse sentimento comigo. E ele é uma ferramenta que foi criada por Kaplan, né, que é um professor de Harvard, e ele diz o seguinte, que tudo aquilo que pode ser medido, né, pode ser gerenciado. Então, você tem que medir essas coisas. Por exemplo, você falou que seu custo em 6 anos talvez fosse menor na PF. É porque não havia uma planilha, não havia esse mindset de você, puxa, vamos planilhar isso aí, vamos trabalhar esses números, vamos entender, vamos fazer uma projeção. Isso tudo esbarra no planejamento. Então, é fundamental ter isso em mente, né? Eu acho que isso esbarra também, por exemplo, numa questão que eu acho fundamental, que muita gente pergunta, que é preço. Como é que eu vou precificar as coisas? Quanto custa uma coisa? E aí, custo e valor é uma discussão interessante. Eu acho que a gente pode aproveitar esses últimos minutos aqui da live. Naturalmente, não vai dar para esgotar todos os tópicos, mas custo e valor casa bem com aquela nossa discussão da individualização das coisas, né? Custo é uma coisa absoluta, né? E o valor é o que aquilo traz para você. Então, assim, é o sentimento agregado de quanto você paga é bom ou não para a sua realidade. Eu costumo dizer que isso é mais ou menos igual quando você vai a um restaurante. Às vezes você vai num restaurante mais caro e sai extremamente insatisfeito. E às vezes você paga um valor alto, mas aquilo, como tem um valor grande para você, né, o absoluto é alto, mas o valor fez sentido para você. A consulta, eu acredito que também tenha que ser dessa forma, né? Você coloca o seu preço, e aí a forma que você vai colocar o preço depende de uma série de estratégias. Agora, tem um valor agregado. Tem um valor agregado da sua hora, tem um valor agregado do seu conhecimento, tem um valor de todo o suporte que você dá para o seu paciente, tanto no pré, no pós. Tem o valor da experiência, então, assim, o seu consultório, aquele café que tem açúcar ou não, a experiência sensorial que você oferece. Então, assim, é aquela música agradável, a playlist que você pensou, é aquele cheiro que você pensou, aquela essência que você tem personalizada para poder arremeter à sua clínica. Então, tudo isso traz valor ao profissional e traz valor à consulta. E é isso que a gente quer difundir, né? Traga valor para si mesmo, né? Entenda quem você é, entenda o que você quer oferecer, como você quer oferecer e como a gente postou, encontre o seu propósito, né? Ache o seu why. Saia da parte puramente técnica. E aí, junto com isso, você adiciona a gestão, é sucesso. Sucesso. Não, e o que você está falando é muito legal, porque é o seguinte, se o médico se preocupar em gerar valor, o preço vem, né? A remuneração vem.
Então, é claro que você ter noções, né? Por exemplo, não adianta você ficar fazendo desconto adoidado, porque o seu custo não vai diminuir, o seu custo fixo, o seu custo variável, você vai estar, quando o desconto ele sai da sua lucratividade, né? Então, políticas de desconto também são temas que a gente pode discutir aqui Sim, e tal. sim. Políticas de Mas, crédito também, né? Fundamental é, também. mas, mas assim, eu acho que como uma dica inicial, se preocupe em criar valor, porque depois o preço, a remuneração, o dinheiro, vem mais fácil, né? Então, e o valor, além da parte técnica, está incluído toda essa experiência que o seu paciente passa no seu consultório, como você já falou. E também é por isso, Dudu, que eu acho o seguinte, que o marketing digital é tão importante, porque você, além de conseguir trazer os pacientes para a sua clínica, você gera valor para si mesmo que acaba refletindo no seu preço. Então, Claro. eu falando sobre diversos assuntos, debatendo, me colocando como especialista em determinados temas, eu vou criar naturalmente uma autoridade que vai agregar valor a mim. Né? E depois eu posso precificar esse valor agregado a mim, além, né, disso ser uma porta de entrada do paciente lá no meu consultório. Então, essa discussão que você trouxe à tona é muito boa, né, de valor versus preço. Porque muitas vezes a gente tem que investir e gastar dinheiro para criar ou aumentar o nosso valor. Então, talvez a conta não feche bem nesse momento, mas no futuro isso pode valer a pena, porque você vai estar agregando, né, muito qualidade à sua imagem, à sua figura, à sua persona, como a gente gosta de falar. Certo? Gente, eu queria só perguntar Perfeito, para eu acho vocês aí. que. Fala, desculpa. Pode falar. Podemos falar com a audiência, sem problema. Desculpa, vai lá. Não, é porque eu estou vendo assim, as pessoas falando aqui e tal. Eu não sei se esses conceitos que a gente fala sobre lucratividade, precificação, livro caixa, um bando de nome em inglês que você aí, todo metido a vista, falou, isso faz sentido, mas eu acho que a gente quer exatamente ter essa troca com vocês, porque se há alguma coisa que vocês querem que a gente fale especificamente, a gente se propõe a fazer isso. Ou nós mesmos, ou trazer algum especialista da área. Essa é a ideia do canal, né? Exato, Então, a por ideia é favor, conversar. A ideia é a gente conversar, né? E assim, tudo isso que a gente falou foram muita coisa que a gente estudou, né? O Pablo trouxe muita coisa do MBA dele, você trouxe muita coisa do seu consultório, eu li muita coisa como diretor técnico lá da clínica. Então, assim, a gente vai juntando coisas e no canal a gente consegue entregar de uma maneira mais simples, né? Apesar dos nomes serem rebuscados, a gente quer entregar uma coisa fácil de compreensão, né? E uma coisa assim, depois em algum momento a gente vai dividir o que a gente passou, né? Então, assim, naturalmente eu já tive perdas que nem você já teve, Guilherme. Já perdi dinheiro ao longo desse processo e a gente aprende com esses erros, né? E hoje eu me sinto capaz de dar dicas aí para quem não começou o consultório ou quem tem um consultório, enfim, não está funcionando da maneira que gostaria. Existem vários pequenos ajustes que a gente dá para falar aqui que vai certamente facilitar o desenvolvimento aí de outros resultados, né? A vantagem que a gente tem é de todo dia poder começar novamente, né? Se minha esposa fala muito, a Drake tá aí, todo dia a gente pode ser, fala aí, todo dia a gente pode ser uma pessoa nova. Então a gente não precisa ficar reinventando, né? Fazendo aquilo que a gente faz há 10 anos. Pode começar amanhã e ter uma outra visão para o consultório, começar a ter realmente essa pegada de gestão mais empresarial, com os objetivos bem desenhados, de onde é que você quer chegar, como. E a gente está aqui para ajudar o pessoal, para interagir, para dividir conteúdo. Perfeito. Dudu, deixa eu falar só, a gente está aqui
nos encaminhando para o final da live, está terminando aqui nosso tempo, mas queria só tocar aqui num ponto, deixar aqui um gostinho de quero mais aí para as próximas lives. E a gente vai falar muito nisso também. Como é que a gente faz, então, agora que a gente já entendeu que a gente tem um objetivo no nosso consultório, que a gente escolheu um local, que a gente treinou a nossa secretária, que a gente promoveu processos que vão dar uma experiência agradável para o nosso paciente. A gente definiu como é que vai ser o nosso pós-venda, como é que a gente faz para trazer o paciente para o consultório, né? Então, eu entendo que o marketing digital ele é uma ferramenta hoje fundamental. Marketing, porque eu sou um fã, eu acho que você escolhe o paciente que você traz para o seu consultório, né? Você, além de mostrar a sua autoridade, você pode direcionar essa autoridade para quem você quiser, através do trato. Então, eu acho que esse é um tema que eu gosto muito, vocês sabem que a gente vai explorar bastante. Mas que essa não é a única forma de marketing, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele se formou e botou a consulta dele a R$ 1.500. E o consultório dele, por incrível que pareça, encheu. Então, assim, o próprio preço do produto ele simplesmente aleatoriamente subiu o preço. Não estou recomendando ninguém fazer isso, mas assim, é só porque ele utilizou essa estratégia. As pessoas entendem, olha, poxa, se é caro é porque é bom, né? É de certa forma, é uma falácia, mas é um gatilho mental. É um gatilho mental, exato. Uma coisa que fica na cabeça. Tem outras estratégias, como você trabalhar por alguns anos em plano de saúde, atender muitos pacientes, e aí você, depois de tanto tempo, de forma programada, né, você vai levar 20%, 30% dos pacientes para o seu consultório particular, por exemplo, que é uma média das pessoas que fazem isso. Então, marketing digital vai ser a nossa principal estratégia, a gente vai falar muito sobre isso, mas existem várias formas de trazer o paciente para o consultório, que também vão ser abordadas aqui dentro do nosso canal. Bom, considerações finais, meu querido amigo Dudu, você, assim, eu fico impressionado, eu vou te falar isso agora pessoalmente mesmo. Eu sou médico e aprendi tudo no erro, né? Assim, eu perdi muito, mas muito mesmo, eu perdi muito dinheiro, eu fiz muita besteira de gestão e agora as coisas estão começando a caminhar e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e acertando ao longo do tempo. E aí o motivo, e eu vivi várias dores, e eu fui a você e ao Pablo, que são com certeza os meus amigos mais preparados tecnicamente, fazem um trabalho de excelência numa grande clínica aqui do Rio de Janeiro. Estão muito, muito bem preparados do ponto de vista de gestão, de marketing, de finanças. E eu, efetivamente, o Pablo, eu trocava mais ideia com ele a respeito disso, mas eu estou muito, muito, muito bem impressionado com a sua capacidade, com a sua desenvoltura nesse cargo de gestão. Eu tenho certeza que os nossos espectadores vão poder aprender muito com você, assim como eu também. E deixo aqui as palavras finais aqui da nossa live para você. Bom, muito obrigado pelas lindas palavras, Dr. Guilherme. Será um prazer, né, dividir essas lives com você e com o Pablo. Temos muita coisa para falar, né? Hoje não deu para esgotar naturalmente os tópicos. Foi só, assim, mais ou menos um passo a passo de como conduzir o raciocínio para poder começar o seu consultório. Mas a palavra final, né, eu comecei com ela, é planejamento, experiência individualizada. São essas três coisas que juntos fazem a diferença, associado aí a uma excelente formação, e tenho certeza que a gente vai ter muito a acrescentar aí ao longo das lives, e a gente está aberto para qualquer sugestão, um tópico que tenha maior interesse, ou se quiser dividir com a gente alguma experiência boa ou ruim, o canal está aqui à disposição. Queria agradecer a presença de todos. Eu vou aproveitar aqui para alguma consideração final do nosso público. Quem a gente não conseguir conversar, por favor, deixe uma direct com a gente e a gente está à disposição. E essa é a ideia, né, Dudu? Assim, geralmente assim, a gente vê um monte de canal, e existem ótimos canais, geralmente voltado para um público mais específico, com um curso por
traz. Não que a gente não queira fazer um curso ou não tenha essa ideia, mas nesse momento a gente está super aberto a tentar ouvir e resolver as dores da nossa audiência. A nossa linha editorial ainda não está tão bem definida, a gente está fazendo isso de propósito mesmo. Então, é importante que as pessoas participem, divulguem, falem com a gente, para a gente poder entender quais são as principais dores. A gente quer muito essa troca mesmo. Então, por favor, digam para a gente sobre o que a gente deve falar, que a gente com certeza vai estudar para falar ou vai trazer alguém de qualidade para trocar essa ideia. Eu vou encerrar aqui, hein, Guilherme? Sempre querer fazer feiura aqui. Licença, hein, gente. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Um abraço.